quarta série do livro de Ruth. O caminho do desespero e o caminho do retorno. Ora, sucedeu que nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra. E um certo homem de Belém de Judá foi residir temporariamente na terra de Moabe, ele, sua esposa e seus 2 filhos. E o nome do homem era Elimeleque, e o nome de sua esposa, Noemi, e o nome dos seus 2 filhos, Marlon e Quilion, efratitas de Belém de Judá. E eles chegaram à terra de Moabe, e ali continuaram. E Elimeleque, marido de Noemi, faleceu, e ela foi deixada com seus 2 filhos. E eles tomaram para si esposas das mulheres de Moabe. O nome de uma era Orfa, e o nome da outra, Ruth. E eles habitaram ali por cerca de 10 anos. E Malom e Quilion também faleceram, e a mulher foi deixada sem os seus 2 filhos e marido. Veja o quanto aconteceu na vida dessa família em 10 anos. Exílio, deslocamento, falta de filhos, luto e perda. Certamente houve relações formadas, conexões forjadas e personagens testados e, no entanto, não nos dizem praticamente nada sobre eles. Como Noemi mereceu ganhar confiança e amor de suas noras, uma situação rara na maioria das famílias? Como eles cresceram a apreciar a religião e os ideais de Israel? O que levou Elimeleque ao campo de Moabe, em vez de refugiar-se tradicionalmente por causa da fome na terra do Egito? Como os príncipes de Belém justificaram o casamento de moabitas e o que isso significou para elas em relação à fé e religião? O que levou Orfa e Ruth a começarem com Noemi em uma terra estrangeira? Por que nenhum deles teve filhos após 10 anos de casamento? Muitos leitores sentem-se compelidos a recriar o que para eles é um pano de fundo indispensável, para que possam começar a entender as motivações e sensibilidades desses personagens misteriosos. Nada disso está no texto. Um escritor comum se sentiria constrangido a esclarecer os antecedentes para nós, mas não para o autor. Para ele, os contornos são suficientes, pois, na perspectiva divina, Orfa, Ruth e Noemi só começam a existir no ponto do seu retorno. Tudo antes desse ponto é efêmero e irreal. Tudo depois que é verdadeiro e real. A história de Ruth e a história de Noemi começam quando elas decidem retornar a Belém. Até agora, elas peregrinaram nos campos de Moabe, mas agora estão voltando para casa. As fontes rabínicas estão divididas sobre se Noemi teve parte na decisão original de ir a Moabe, ou se ela não teve escolha a não ser seguir o marido. De qualquer forma, agora ela estava livre e só ela controlava as rédeas da livre escolha. Um midrash judaico diz: a mulher foi deixada com os filhos e o marido. Ela se tornou como os remanescentes da oferta de refeições. Uma pequena parte da oferta de refeições é retirada e queimada no altar, e o restante é consumido de forma cerimoniosa. Este ditado expressivo atraiu muitas exposições. Vamos também oferecer uma interpretação que talvez possa nos fornecer alguma luz. Ofertas de refeições são trazidas para expiar amargura e raiva. Isso está em Levítico capítulo 2. Como é evidente em 1 Samuel, versículo 26 e capítulo 1, que diz: E Saul
conhecia a voz de Davi e disse: Essa é a tua voz, meu filho Davi? E Davi disse: É a minha voz, meu senhor. Ó rei. E ele disse: Por que meu senhor persegue seu servo? Pelo que eu fiz? Ou que mal está na minha mão? Agora, pois, peço-te que o rei, meu senhor, ouça as palavras de seu servo. Se foi o Senhor que te despertou contra mim, que ele aceite uma oferta de refeições. A palavra usada para descrever o luto de Noemi também é significativa, pois em hebraico existem 2 sinônimos que significam sombra. O primeiro significa aquilo que é deixado para trás, algo que é por acaso, por acidente, sem intenção, enquanto o segundo é usado para o que resta para permanecer de propósito. É a segunda forma usada em relação a Noemi. Só Noemi foi deixada, mas foi deixada de propósito. Ela foi deixada para que ela pudesse escolher. Seu sofrimento veio de Deus e, portanto, possuía uma medida de santidade e de caráter sacrificial. Sua família foi consumida, mas ela permaneceu. Ela era uma sobrevivente dos trágicos eventos que reivindicavam tudo o que ela tinha. Ela se afastara de sua terra e de seu povo, e agora seu Deus a empurrava para mais longe, mostrando-lhe o rosto da raiva. Nessas ocasiões, a escolha é gritante: devolver a raiva e a distância de Deus ou voltar para casa, ou seja, justificar suas ações e, de alguma maneira obscura, um trampolim, não para nada, mas sim para algum meio. As 2 polaridades do sentimento, raiva versus contrição, disponíveis para os sobreviventes de grandes tragédias, são expressas nos seguintes versos. Está escrito em Lamentações, capítulo 3. Ele era para mim como um urso à espreita, como um leão em lugar secreto. Ele desviou os meus caminhos e me puxou em pedaços. Ele me deixou desolado. Ele dobrou o arco e me pôs como uma marca para a flecha. Ele fez com que as flechas da aljava entrassem nas minhas rédeas. Eu me tornei uma zombaria de todo o meu povo e da música deles o dia todo. Ele me encheu de amargura, me saciou de absinto. Ele também quebrou meus dentes com pedras de cascalho, me fez mergulhar em cinzas, e minha alma está afastada da paz. Esqueci a prosperidade, e eu disse: minha força pereceu, e minha expectativa também de Adonai. Os eventos são grandes mestres, enviados pelo maior mestre, e ele faz provações exatamente de acordo com a capacidade de suportar. Quando as coisas são mais sombrias, as escolhas também são mais fortes. Pode-se reagir com raiva ou negação, ou aceitar a responsabilidade de ser o agente ativo de sua própria dor e deles como um trampolim de volta a Deus. Muitas vezes, as pessoas sofrem com o sofrimento, pois não há maior rejeição do que ser rejeitado por Deus, e somente pessoas excepcionais podem distinguir entre lições e rejeição. A mais alta coragem é absorver as lições. Enquanto lições, o caminho mais fácil é dissolver a culpa e a vitimização. O mais difícil é reconhecer o julgamento de Deus, superar a raiva e a amargura, confiar quando parece que não há mais esperança. A saída mais fácil é negar sua culpa ou conhecimento. O corajoso é recorrer ao arrependimento, apesar da amargura e da raiva. O covarde
é construir filosofias que o tirem de cena e expliquem o sofrimento como eventos aleatórios e acidentais e, portanto, sem sentido. Noemi certamente sabia o que sentia e experimentava, mas também sabia de onde vinha. Ela lhes disse: não me chame Noemi, me chame Mara, porque o Todo-Poderoso me tratou muito amargamente. Saí cheio e o Senhor me trouxe de volta para a casa vazio. Por que me chamas Noemi? Vendo o Senhor testemunhar contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Isso está escrito em Ruth, capítulo 1, versículo 20 e 21. Ela sabia exatamente quem era responsável por seu sofrimento, mas foi por causa de qualquer maneira. Ela não resistiu e, em obediência, ela retornou para a sua casa. Na Bíblia, essa confiança é sempre recompensada. A extensão da angústia de Noemi é difícil de imaginar. Noemi estava vazia, desprovida de marido e filhos. Não possuía possessão nem esperança. Vazia, completamente vazia. Ela estava desejando ser preenchida. Ruth entendeu isso, e Boaz também. E ele disse: traga o manto que está sobre ti, e segure-o. E ela segurou. E ele mediu 6 medidas de cevada e colocou nela. E ele foi para a cidade. E quando chegou a sogra, disse: quem és, minha filha? E ela contou tudo o que o homem havia feito com ela. E ela disse: essas 6 medidas de cevada me deram, porque ele me disse: não vás para a tua sogra. Isso está escrito no capítulo 3 de Ruth. Noemi tinha um caminho difícil de andar. Então, Deus a enviou Ruth para acompanhá-la. Baruch Hashem, que o Eterno nos abençoe e que nós possamos tomar como exemplo a vida de Ruth, que no caminho do desespero de Noemi foi um socorro, foi uma força, foi uma companhia para o caminho do seu retorno. Que nós possamos ser como Ruth, no momento da dificuldade das pessoas, da nossa família, da nossa casa, não abandonarmos aquelas pessoas que estão sofrendo, mas seguir juntas com elas, para que elas possam ser edificadas, para que elas possam chegar ao seu lugar e poder receber as bênçãos necessárias para as suas vidas. Seja essa força, seja esse suporte no caminho de alguém. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Em nome de Yeshua HaMashiach, que Ele contemple seu coração nessa hora e que Ele derrame sobre você muitas graças, muito favor, e que no seu caminhar do seu dia a dia você encontre uma Ruth para ser um sustento na sua vida. E nós sabemos que Yeshua, o nosso Messias, descendente de Ruth, ele tem a mesma característica, o mesmo caráter, e é ele que veio para ser aquele que anda conosco no caminho, pois mesmo ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Nós damos graças ao Eterno por Yeshua, porque além dele ser o companheiro do caminho, ele é o próprio caminho que nos leva de volta para a casa, para a presença de Deus. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.